Dando continuação às histórias do velho Nazim, eu vou agora fazer um relato sobre o pé de macaúba que meu pai deu para os retirantes. Antes eu gostaria de fazer um esclarecimento. Os meus pais, eles eram filhos, descendentes de pessoas bem situadas. Tanto os avós como o pai da minha mãe eram pessoas na região considerada rica, dono de muitas terras, muitos canaviais e dono de engenho. Da mesma forma, o avô de meu pai e o pai de meu pai também eram donos de muitas terras e donos de engenho. Tanto que o pai da minha mãe, naquela época existia a Guarda Nacional, que a pessoa era assim, distinguida pelos bens que possuía. O pai da minha mãe era tenente-coronel da Guarda Nacional, porque era dono de engenho, tinha muitas terras e tinha recursos, tinha muitos empregados, aquelas coisas todas. Da mesma forma, o pai de meu pai, eu não me lembro se ele fosse, tivesse título na Guarda Nacional, mas ele era também dono de muitas terras e dono de engenho. O meu pai até, ele relatava, ele dizia que era um pai rico, o filho remediado e os netos pobres. Então, foi a nossa situação. Muito embora meu pai tivesse herdado bastante terra, e minha mãe também, poderia até ser considerado entre os ricos. Mas dada aquela doença que meu pai contraiu, o tracoma, ele foi vendendo as propriedades dele e só restou aquela propriedade que minha mãe herdou do pai dela, no sítio Buriti, um sítio, era o seguinte, tinha uma propriedade lá de terras, mais ou menos uns 3 quilômetros de comprimento por largura, aproximadamente uns 70, 80 metros. E aquela área ali se dividia as terras em 2 tipos para produzir, para lavoura. Uma terra chamada de arisco, que era uma areia assim vermelha, onde se plantava o feijão, a mandioca, o guando, o gergelim, essas coisas todas. E na parte de baixo, que fazia extremidade com o rio Salamanca, era um tipo de argila, uma terra escura, onde se plantava cana, milho, algodão, mais ou menos esse tipo de produto que dava lá. E também era o lugar onde tinha água. Você cavava ali com 2 metros de profundidade, você achava água ali. E no tempo do inverno, que é o tempo da chuva, aquilo ficava alagado, criava baixas completamente de água, até chegava a ter peixe. Tinha traíra, tinha o corró, tinha curimatã. Mas depois aquilo secava e a gente pegava o que podia, o restante os urubus comiam, porque a água sumia, secava e apodrecia tudo. Quer dizer, os meus pais não eram assim muito pobres, mas também não eram ricos não, viviam numa situação de, como chamava lá, de arremediados. Tinha a terra para trabalhar, usava o trabalho de alguém, pagava. Tinha alguém que morava nas terras de meus pais, aquelas pessoas muito pobres que não tinham recurso, e a gente era solidário na redondeza, ajudando a quem podia. Mas voltando ao assunto do pé de macaúba. Aqueles retirantes estavam alojados debaixo de um pé de timbaúba grande,
no terreno do nosso vizinho. Um senhor muito bom, um senhor também muito caridoso, que ajudou muito aqueles retirantes, que deixou que eles se alojassem ali. Era o seguinte, o retirante chegava uma família, se alojava ali debaixo, botava uma trempe para fazer a comida e saía pedindo uma casa. E o que fazia ali, eles eram sempre solidários, dividiam entre aquelas famílias. Dava para os mais novos, os mais velhos comiam menos. E eles ficaram debaixo. E a proporção que vinha chegando ia se juntando aquelas famílias. Mais ou menos embaixo daquele pé de Timbaúba devia ter umas 5 famílias. Bastante gente. Então, o meu pai, vendo aquela situação, tinha um pé de macaúba. Macaúba é uma palmeira que principalmente tem muito lá no Nordeste. Ela dá um coquinho, que você pode roer aquele coquinho, tem uma massa que você rói, você bota aquilo para secar, quebra, dentro tem uma amêndoa muito gostosa. Não é o catolé não, é parecido com o catolé, mas ela é diferente do catolé, que essa palmeira da macaubeira, ela tem espinho, um espinho muito forte, espinho preto, terrível. Então, no terreno do meu pai, perto de onde esses retirantes estavam alojados, debaixo daquele pé de Timbaúba, na terra do vizinho, tinha um pé de macaúba grande, muito antigo, assim, meio murchudo, e já quase não dava mais fruto. Aí meu pai ofereceu aquele pé de macaúba para os retirantes. Por quê? Derrubando aquele pé de macaúba, ele tinha um grande pedaço de palmito. E meu pai viu que eles já tinham arranjado não sei aonde, tinham trazido um pedaço de palmito e estavam lá cozinhando aquilo e comendo. Aí meu pai ofereceu, disse, se vocês quiserem, pode derrubar essa macaubeira e tirar o palmito para vocês. Aquilo ali foi só meu pai falar. Eles já pediram emprestado um machado lá em casa e se revezaram, que a macaubeira, o tronco é muito duro. Derrubaram a macaubeira, abriram a macaubeira. Primeiro, para poder abrir, tinha que queimar a macaubeira por causa dos espinhos. Queimaram, mas eles ficavam, um falando com o outro, vamos pelar essa porca agora. Lembrando que quando eles matavam um porco lá, tinha que pegar a palha do coqueiro e queimar o porco para raspar, para limpar, tirar o pelo do porco, para se poder comer. Aí eu sempre gostava de observar, sempre fui muito curioso. E fiquei lá do pé, que era mais ou menos próximo da nossa casa, minha mãe deixava a gente se afastar um pouco. E eu fiquei observando. Aí queimaram aquela macaubeira, queimaram os espinhos, abriram a macaubeira, tiraram aqueles palmitos, bastante palmitos, e foram distribuindo. Ali cada família tinha a sua panela, ou então juntava 2, 3 famílias para fazer uma panela só. E tinha uma velhinha que também vinha junto com esses retirantes, que não tinha ninguém com ela, ela era sozinha. Ela tinha lá uma panelinha, onde ela cozinhava, recebeu um pedaço de palmito e ficou lá fazendo para comer aquele palmito depois. Às vezes cozinhava com feijão, com aquela farinha que vinha, e assim eles iam sobrevivendo. Às vezes alguém dava uma galinha, dava um porco, e eles iam sobrevivendo ali, numa situação terrível, terrível, muito triste. E eu vi o final, eles comendo aquela macaúba, e já no final, já aparecendo à noite. Agora eu vou terminar esse relato e logo a seguir eu vou falar sobre o jumento baiano.